capítulo de número 18, verso de número 41, é a palavra profética do ano de 2014. Eu quero meditar um pouco com os irmãos concernente a esse versículo em que Elias está mencionando aqui neste livro. Amém? Encontrando, glórias a Deus, como costuma a igreja, se coloque de pé, você que pode se colocar de pé. E vamos fazer a leitura do texto, primeiro livro histórico de 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Todos encontraram? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Mais uma vez, todos juntos? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Amém? Toma teu assento, por gentileza. Vamos meditar nesta palavra, em que nós encontramos aqui o profeta Elias mencionando uma palavra ao rei Acabe, rei de Israel. E ele está dizendo a Acabe que ele deveria se preparar sua carruagem e ir para a cidade de Jezreel, porque haveria de chover, porque havia já ruído de abundante chuva. Porém, amados irmãos, neste período não estava chovendo sobre a face da terra. Por quê? Durante um período de 3 anos e meio, nós encontramos no capítulo de número 17, o chamado do profeta Elias. E Elias, quando ele se apresenta diante do Senhor, a primeira palavra do profeta Elias é cerrar o céu. É dizer que não iria mais chover mediante a palavra dele, mediante ao Deus o qual ele serve. Capítulo 17 de 1 Reis, você encontra escrito assim: então Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O profeta Elias, ele começa o seu ministério e deixando já à mostra o que seria o seu chamado ministerial. Nós encontramos o relato também em Tiago, capítulo 5. Tiago, ele menciona no verso de número 17, que Elias, tendo as mesmas paixões como nós, ele orou e o céu cerrou durante 3 anos e meio, mediante a última palavra dele. E é importante nós entendermos aqui que o Senhor ministrou meu coração, e eu quero passar para você, porque nós estamos nesse propósito, o ano de abundante chuva, e a nossa intenção, minha como teu pastor, é que você venha ser grandemente impactado com a chuva de Deus, com a chuva de bênção, em todas as áreas da tua vida. Que esse ano de 2014 vai ser diferente. É o ano da tua vitória, é o ano da tua colheita, é o ano que você vai estar por cima e não vai passar as dificuldades como passou em 2013. Um ano que vai ter provação, tem luta, mas tem a providência de Deus, tem a mão de Deus, tem o agir de Deus na tua vida. E Deus, ele está mais desejoso do que eu, que sou humano, em te abençoar, em realmente mandar chuva sobre a tua vida. E é importante nós compreendermos aqui esse texto, que o que estava acontecendo ali no período em que Elias, ele está mencionando estas palavras, no capítulo 17 e no verso 1, que ele está dizendo que não vai chover. O porquê que Elias começa o seu ministério dizendo isso. E o porquê que no capítulo 18
no verso 41, Elias agora ele ora ao Senhor e Deus vai mandar chuva depois de 3 anos e meio, por causa do pecado de Israel. A nação de Israel estava prevaricando, estava pecando. É importante lembrá-lo de algo muito importante que está aqui mencionado no livro de Reis, de 1 Reis. Se você acompanha comigo, ou abre a sua Bíblia, ou acompanha no telão, você vai perceber que no ano em que o rei Salomão morreu, filho de Davi, seu filho Roboão, ele assume o poder das 12 tribos. Uma nação, Israel em um todo. Porém, Roboão, ele não dá ouvido às palavras dos anciões, dos mais velhos, dos mais sábios. E pelo contrário, ele vai buscar socorro aos mais novos. E é importante nós entendermos isso porque logo depois desse agir de Roboão em desobedecer o que Deus havia deixado para ele, agora Deus vai permitir que o reino de Roboão venha a ser dividido. Roboão ele passa a ficar com Judá e Benjamim. São as 2 tribos que passam a chamar Reino do Sul, ou Judá, ou Jerusalém. Agora você abre no capítulo 12, no verso 25. Do lado do norte passa a reinar um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, antes dele cometer a atrocidade de desobedecer ao Senhor, foi Deus que pegou 10 tribos e colocou nas mãos de Jeroboão. Bênçãos condicionais. Olha para o teu irmão, diga para ele, isso são bênçãos condicionais. Deus deu, Deus permitiu que o reino de Israel se dividisse em sul e em norte. A Bíblia nos fala que no verso 21, que Roboão, junto com a tribo de Judá e de Benjamim, queriam ir pelejar contra as 10 tribos. E Deus disse, não pelejará contra eles, porque são vossos irmãos. Preste atenção nisso, para você compreender o enredo da mensagem, o que Deus está querendo falar. Deus agora dá 10 tribos a Jeroboão. E no verso de número 25, Jeroboão está reinando, está ali comandando 10 tribos, reino do norte. Porém, Jeroboão ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Verso de número 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta, pare de subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, para cada um em seu santuário adorar o bezerro. Jeroboão ele faz um bezerro de ouro, coloca num templo em Betel e coloca um bezerro de ouro numa outra cidade chamada Dan. E levantou dos povos mais baixos, que não era da tribo de Levi, sacerdotes para adorar e servir ao Senhor no templo. Algo que era abominável aos olhos do Senhor, porque a linhagem sacerdotal deveria vir da linhagem de Levi, ou da tribo de Levi, da linhagem arâmica. E agora Jeroboão, ele levanta qualquer pessoa e faz deles sacerdotes.
Então, quando você encontrar no Reino do Norte, escrito nas Escrituras, falando sobre sacerdotes corruptos, você vai encontrar e vai perceber que essa linhagem é da linhagem de Jeroboão. Homens que levavam o povo a pecar, levavam o povo a adorar imagens de esculturas, a se prevaricar e esquecer a palavra de Deus. Por causa deste pecado, Deus agora começa a tratar com o Reino do Norte o pecado. A Bíblia nos fala que no Reino do Norte houve vários reis, enquanto no Reino do Sul somente uma dinastia reinou, o povo de Davi, a linhagem de Davi. Somente eles. Mas no Reino do Norte não. O Reino do Norte era um rei matando outro rei para adquirir o poder, para adquirir a honra. E a Bíblia nos fala que o pai de Acabe se chamava Onri. E Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando Onri, pai de Acabe, morre, Acabe ele vai fazer pior do que seu pai. Acabe vai vai fazer situações piores, ao ponto de olhar para Sidom, os sidônios, e olhar para lá e encontrar graça em uma mulher chamada Jezabel, que tinha o seu pai que se chamava Etibaal. E eles colocaram ídolos dentro do Reino do Norte, Israel. Fizeram altares aos deuses estranhos. Os sidônios eram um povo que faziam orgias em seus cultos. Fazia tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Então agora no capítulo 17, devido ao pecado da nação de Israel, Elias, o profeta, ele aparece, chamado pelo Senhor, escolhido por Deus, e ele já entra com uma sentença: não vai chover. Agora você imagina, durante 3 anos e meio, não havia chuva sobre a região de Israel, Samaria, as 10 tribos. O gado emagreceu. Tudo que eles plantaram não tinha como colher, não brotava, porque não tinha chuva, nem a chuva temporã e nem a serôdia. Não havia chuva porque o profeta de Deus havia dito que não iria chover. E Deus atentou para a oração dele, dizendo: não vai chover. O céu se cerrou, o céu ficou de bronze. Eles plantavam e não colhiam. O gado emagreceu e nem mesmo para sacrifício podiam oferecer. E o povo a cada dia mais adorando a Baal, adorando aos deuses estranhos. Então, veja bem, o que o Senhor ministrou no meu coração. 2014, nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. Porque Deus quer nos abençoar, mas às vezes o céu pode ficar de bronze devido a situações que nós mesmos precisamos de rever. Não é Deus que é culpado, não é o irmão A ou o irmão B, não é a América, não é a situação, somos nós mesmos que precisamos analisar a nossa vida espiritual, olhar para dentro da nossa casa, do nosso lar e verdadeiramente ver se há alguma coisa que possa estar impedindo a chuva de Deus na minha vida. Porque é muito fácil apontar para os outros. Israel estava assim. Israel estava na miséria. Por quê, pastor? Porque não chovia. E água, irmão, naquele momento era ouro. Sem a chuva, sem água, não tinha como eles fazerem nada. Estava em calamidade o reino de Israel. A Bíblia nos fala que Acabe, sabendo que o profeta Elias tinha falado aquelas palavras, começou a procurar ele. Aonde está o profeta Elias? Nós temos que pegá-lo, nós temos que prendê-lo, nós temos que matá-lo, nós temos que fazer alguma coisa. E a Bíblia nos fala que Elias
amando do Senhor, estava sempre escondido, sendo mudado por Deus diante das circunstâncias. Mas chegou o dia, olha para o teu irmão, diga para ele, chegou o dia em que Deus disse ao profeta Elias para se apresentar, porque Deus iria mudar a situação. Deus ia dar um basta na hipocrisia, na idolatria, na mentira daquele povo. Deus ama e Deus estava arrumando uma maneira de resgatar aquele povo de novo. O povo estava com o coração petrificado. O povo estava cego espiritualmente. O povo estava com a mente cauterizada. Eles não conseguiam ver o Deus de Israel verdadeiro. E eles estavam presos na idolatria. A Bíblia fala que Salomão caiu na mesma situação. Se envolveu com mulheres amonitas, moabitas, sidônias, porque levou ele a pecar diante do Senhor. Amados irmãos, você precisa olhar o teu caminho. Você precisa saber por onde você anda. Você precisa tomar o cuidado e ser vigilante no que você põe a mão, no que você fala, no que você está ouvindo, porque tudo isso pode impedir a mão de Deus, a chuva de Deus, te alcançar. Deus não quer mandar gotas sobre a sua vida. Deus quer mandar chuva sobre a tua vida. Deus não quer te dar uma bica, lembra lá de Poços de Caldas? Aquelas bicas nos córregos lá. Deus não quer te dar uma bica. Deus quer te dar um rio de água, um oceano de água para você. Deus quer te abençoar. Mas Israel estava em pecado. Mas Deus chegou e disse, chegou o momento, 2014, chegou o dia, eu vou fazer um rebuliço na casa da minha serva, do meu servo, é o ano da colheita, é o ano da vitória, é o ano da prosperidade, é o ano da mudança, é o ano em que eu vou agir na vida deles, por amor a eles. Deus te ama, irmão. Deus não quer ver você aí, passa ano e passa ano na América e parece que nada muda. Chega desse negócio. Olha para o teu irmão e diga para ele, chega, dá um basta. E isso é você que tem que dar um basta. É você que tem que se posicionar e dizer, chega, eu não quero mais isso na minha vida. Eu tenho que mudar, eu estou rodando em círculo como Israel. Por que eles andaram em círculo? Por causa do pecado, por causa da dureza do coração deles, porque eles não queriam observar o Senhor, a palavra de Deus, porque eles murmuravam, porque eles todo o tempo estavam ali reclamando, tinha pão, reclamava, tinha chuva, água, reclamavam, estavam sempre murmurando, e por isso eles ficaram no deserto. Deus não quer nos ver no deserto, irmão. Você talvez não está no deserto, mas você não está pegando e recebendo tudo dentro da plenitude que o teu Pai quer te dar. Entende isso? O Senhor é dono do ouro e da prata. Ele quer te entregar, Ele quer te dar, Ele quer te abençoar. Mas às vezes nós pegamos só algumas migalhas. E Deus quer te derramar bênção sobre a tua vida. Deus quer fazer você próspero, bem-sucedido. Deus quer fazer você verdadeiramente ser cabeça. Deus quer fazer você verdadeiramente sal dessa terra, luz desse mundo, irmão. Glória a Deus. E chegou o momento, Deus chama o profeta, Deus traz ele e diz, se apresenta a Acabe e diga para ele, e faça ali um palco ali, um congresso, uma conferência no Monte Carmelo, porque chegou o momento que eu vou mudar essa história. E a Bíblia então nos diz aqui no capítulo 18, que Elias então chega ali, verso de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha a dureza do coração. Ele chega, ele se apresenta, ele fala e o povo está assim, em dúvida. O povo está ali, será que vai dar certo?
Será que vai... a quem nós vamos servir? Será que vale a pena? Mais uma campanha? Será que eu tomo posse dessa palavra ou não? O inimigo ele está trabalhando para roubar as palavras de Deus na tua vida. E eu estou aqui para lançar essas palavras do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, e dizer, olha, Deus tem para te dar. E você precisa crer, e você precisa dizer, eu estou disposto a receber, eu quero essa palavra. E não permitir que a dúvida entre no coração. Eles não responderam nada. Eles não disseram nada, porque eles estavam ali já há alguns anos servindo a Baal. Talvez com medo de Acabe. Talvez com medo da situação. E olharam ali e viram somente Elias, como diz o texto. Elias está dizendo, só eu estou aqui. Enquanto vocês são 450 de Baal e mais 400 de Acera. Vocês são 850 profetas. Só eu sou o profeta do Senhor. E todos vós, povos que estão aqui, rodeando aqui o Monte Carmelo, verão hoje quem é Deus de Elias. Aleluia. Entenda isso. Uma batalha vai ser travada. Você está combatendo um combate, irmão. Um combate. Você está batalhando. E para você tomar posse da tua vitória, você não pode recuar. Você não pode desistir. Pelo contrário, você precisa restaurar o altar. Olha para o teu irmão e diga para ele, o segredo para 2014, na tua vida, irmão, é restaurar o altar. É manter o altar restaurado. Pastor, o meu altar está restaurado. Glória a Deus, mantenha ele limpo. Mantenha ele com fogo no altar. Mantenha ele ali preparado para o próximo sacrifício. Mas mantenha ele preparado. Mantenha ele pronto para receber. Porque o segredo da vitória, o segredo de Deus mandar chuva, o segredo de Elias orar e ouvir o ruído de abundante chuva, foi depois que o pecado foi eliminado no meio de Israel. Quantos querem tomar banho na chuva de Jeová? Todos nós. Todos nós. Mas para isso, eu preciso levantar o meu altar. Olha para o teu irmão e diga para ele, o altar que levanta é você. O altar que levanta é você. É você que cuida do teu altar. Não é o irmão. Não é você que vai lá mexer no altar do irmão. O altar é teu. Cuida do teu altar. E deixa que o irmão cuida do altar dele. Limpe o teu altar. Mantenha a tua vida com Deus. E o segredo era esse. Elias, o profeta, ele chega e ele diz o quê? Verso de número 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus. E não lhes metais fogo. Sabe por quê? Porque o altar de Baal, os balaíns, eles punham fogo no altar de uma maneira que eles buscavam um meio de colocar uma infiltração, um pequeno cano, e eles lançavam fogo dizendo que Baal estava mandando fogo. Eles eram mentirosos. E Elias está dizendo, não colocai-vos fogo. Por isso que o local da batalha era no Monte Carmelo e não no altar deles. Porque o altar deles é um altar quebrado, um altar que não tem veracidade, sinceridade. E Deus aqui manda Elias dizer, diga a eles para preparar o altar. Para eles oferecer primeiro o sacrifício. O primeiro sacrifício é o deles. E a Bíblia nos fala que eles começaram da manhã até o meio-dia. Puseram o altar, puseram o novilho, puseram a lenha e começaram a orar. Verso de número 27. Verso de número 26. E tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal.
desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos, porque não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Elias começa a zombar deles e dizer: clame mais alto, porque o Deus de vocês, Baal, deve estar muito ocupado, que não pode responder à oração de vocês. Só que chegou um momento que Elias, ele diz o quê? Agora é a minha vez. Aleluia. É o meu momento. E Elias vai fazer o quê? Preparar o altar. Verso 28. Verso número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Estava em ruínas. Não tem chuva abundante se o altar está em ruína. Não tem como tomar posse da vitória se o altar está quebrado. Não tem como tomar posse do altar, tomar posse da vitória 2014 ser diferente se o altar está trincado. Elias, ele chega e ele vai dizer o quê? Vamos restaurar o altar, porque o altar está em ruína. O altar está em ruína. Verso, e segue dizendo: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-los sobre a lenha, e disse: enchei-os de água 4 cântaros e derramai-vos sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água ao redor. Escute isso. Elias, ele deu o quê? O que estava em falta. Elias, ele derramou a água. Elias restaurou o altar. Elias partiu o novilho, colocou a lenha, preparou tudo para a manifestação da glória de Deus. E é isso que nós temos que estar atento concernente a isso. Como está o meu altar? O que eu estou oferecendo ao Senhor? Qual é o meu sacrifício para o Senhor? O que eu estou fazendo? Como que está a minha conduta concernente a este Deus soberano, eterno, o qual vai mandar abundante chuva sobre a minha vida, o qual eu preciso dessa chuva? Como que está o meu altar? E a Bíblia nos fala que Elias, então, ele ora. Depois de tudo preparado, olha para o teu irmão e diga para ele assim: sacrifício, irmão. Para fazer um altar, preparar tudo, requer sacrifício. Quer manifestação da glória, tem que ter sacrifício. Quer sentir a presença, tem que ter vida de oração. Não basta simplesmente olhar para o grupo de louvor e dizer: grupo de louvor tem que fazer cair chuva. Tem que vir glória do grupo de louvor que é culpado. É o pastor que é culpado, porque a palavra é dura. Porque a palavra requer consertar o altar. Eu quero glória, mas é o pastor, é a palavra, é o grupo de louvor, é o local que está frio, ou é o local que está quente, mas eu não estou sentindo a glória está presente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uns sentem, outros não sentem. Estamos no mesmo barco. Uns tomam posse da vitória e outros não. Uns estão tomando posse da chuva e outras vezes não. É por causa do altar. É por causa de uma vida que precisa ter. Uma vida de renúncia, de sacrifício, de mudança, de fidelidade com esse Deus. Para que verdadeiramente a bênção do Senhor me alcance. Israel precisava de ouvir isso.
E a Bíblia nos fala que quando o altar estava pronto, quando tudo estava preparado, então Elias orou ao Senhor. Verso de número 37. Respondeu-me: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o vento todo o povo caiu de rosto em terra e disse: Senhor é Deus, ó Senhor, Deus de Israel. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, 2014, este ano, depende de você. Depende do teu posicionamento. Depende da tua entrega. Depende do teu disponibilizar para o reino de Deus. Para que Deus venha fazer na tua vida. Porque Deus está desejoso em mandar. Então, neste momento agora, Elias, ele vai dizer o quê? Ele vai matar os profetas de Baal. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você precisa eliminar o pecado. Quer a manifestação da glória? Elimine o pecado. Tira o anátema do meio. Organiza a casa. Faça como aquela mulher. Limpa, varre a casa. E encontre o que pode estar impedindo a tua vitória e lança fora. E lança fora. Para que a chuva de Deus venha sobre a tua vida. Quando Elias, é a manifestação de Deus, vem sobre o Monte Carmelo. Deus envia fogo. O povo olha. O fogo do Senhor vai queimando a incredulidade. Abre os olhos. Dá visão ao servo dele, ao povo que estava ali. Ele vai eliminar o problema. Ele mata todos os profetas de Baal. Elimina aqueles que estavam levando o povo a cometer o pecado. Meu amado irmão, se você anda com pessoas que não edificam a tua vida, que não te leva, te aproxima a Deus, sai fora desse negócio. Se você anda com pessoa que te convida para ir nem boate, nem bebida, nem tranqueira de rua, sai fora dessa amizade, vem para a igreja e você aqui, você ora por eles, para que Deus possa alcançá-los. Mas não se envolve. Não se misture. Não deixe as pessoas levar anátema para dentro da tua casa. A tua casa é o templo do Senhor. Cuida disso. Elimina os problemas. E quando isso acontece, então Elias sabia que ia chover. Então ele ora e ele diz: porque Acabe? Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Vai chover. Ele manda uma palavra. E ele vai para o monte, para o cume do Monte Carmelo orar. Mas já sabia que ia chover. E independente do que aquele servo dele, por 6 vezes, ele foi ali dizendo: não estou vendo nada, não estou vendo nada, não estou vendo nada. E ele diz: volta lá 7ª vez. Porque vai chover. Aleluia. Glória a Deus. Vai chover. Olha para o teu irmão e diga: vai chover. Glória a Deus. É ano de abundante chuva. Vai chover. Vamos nos colocar de pé. Vai chover. Eu quero que você creia nisso. Porque vai chover bênção sobre a tua vida. A mão de Deus, a Bíblia nos fala que a mão de Deus era sobre Elias. Ele orou, o Senhor mandou fogo, e ele orou ao Senhor, e o Senhor disse: há uma nuvem, vai chover. Não importa o tamanho da nuvem, mas vai chover sobre a tua vida. 2014. Deus já tem tudo preparado. Oh, glória. Deus já tem tudo preparado para você. Deus já tem tudo, eu falo com convicção na minha alma. Deus já tem preparado a tua vitória. A tua conquista. Aquele que saqueou, entulhou os teus poços, vão ver você cavando e vão ver você tirando água do poço, porque tudo mudou na tua vida.